Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá, vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, vamos começar hoje fazendo um exercíciozinho seletivo. Eu quero que você escolha aí na sua memória, no seu coração, uma pessoa que você acredite que você conhece muito bem. Uma pessoa que está na sua história já há alguns anos, de preferência muitos anos, e que você já conviveu um bom tempo com essa pessoa. Então, você acredita que você a conhece muito bem, né? Pode ser um marido, uma esposa, pai, mãe, filho, um amigo. Eu tenho que ser o Fernando, viu, Loiane? Não pode ser outro não, viu? Beleza? Então tá bom. Uma vez que você escolheu essa pessoa, agora eu quero que você faça um questionamento um pouco mais profundo. Como que você conheceu essa pessoa? Não é assim como que você encontrou essa pessoa. Quando a gente pergunta, como é que você conheceu fulano? Foi na padaria. Não, você encontrou essa pessoa lá. Agora, como que você o conheceu, a conheceu? Então, agora você vai pensar na história, nos anos que você passou ao lado dessa pessoa. Então, o que foi necessário para que você conhecesse essa pessoa? Essa pessoa precisou revelar-se. Ela teve que se dar a conhecer. Se você tivesse encontrado ela na padaria, no shopping ou no pit dog, e ela tivesse ficado lá plantada, igual um poste duro, e nunca tivesse falado nada, e nunca tivesse mexido, você poderia ter encontrado essa pessoa, mas não conhecido essa pessoa. Então, como que a pessoa que você hoje acredita que você conhece, ela se revelou para você? De duas formas. E não quer dizer que ela organizou, planejou isso, tá? Não é que a gente, então, hoje eu vou revelar para você um grande segredo da minha personalidade. Não. Nós nos revelamos querendo ou não querendo. É claro que algumas coisas a gente pode esconder e a gente decide quando. Mas você revela quem você é 24 horas por dia e 7 dias por semana. Como? Falando e agindo. Então você se revela na medida em que você conversa com essa pessoa, você se dá a conhecer. E também na medida em que você age, por isso que a gente se revela, a gente querendo ou não querendo, a gente planejando ou não planejando. Porque o simples fato de você fazer uma escolha, uma atitude sua perto da outra pessoa, você está se revelando. Então você foi lá e não sei, vocês foram almoçar juntos e ele falou, não, pode deixar que eu pague a conta. Pronto, você está se revelando. Você está revelando aí, não sei, uma generosidade ou uma segunda intenção muito maligna, não sei, mas você está revelando alguma coisa. Então, nós conhecemos as pessoas na medida em que elas se revelam para nós. E elas se revelam para nós apenas de duas formas. Elas se revelam falando, conversando, ou elas se revelam agindo, fazendo alguma coisa. Só que aí também você precisa ser honesto, né? Não vamos ficar aqui no mundo da fantasia.
E a honestidade nos dá também a certeza de que as pessoas podem se revelar para nós, mas no revelar-se a pessoa também pode nos enganar. Então nós podemos mentir. Não é que nós podemos, é que a gente mente, né? Mas não é que a gente pode, tá? Você entendeu, né? Não é legal, beleza? É errado. Mas nós escolhemos e podemos escolher enganar uma pessoa. Você pode estar ao lado de uma pessoa durante anos, durante décadas, e de repente um belo dia aquela pessoa revela uma atitude e você se assusta. Meu Deus do céu, não acredito que você é capaz disso. Nossa, eu não achei que eu tinha casado com um homem que era assim, com uma mulher que era assim. Então as pessoas se revelam para nós. Nós podemos conhecer as pessoas, mas nessa revelação e nessa compreensão, também nós precisamos ser honestos, nós podemos nos enganar. E nós podemos quebrar a cara. As pessoas podem nos enganar. As pessoas podem mentir. As pessoas podem fazer com que a gente pense que elas são algo, mas na verdade elas são outra coisa bem diferente. Agora, se a nossa capacidade de compreender, de conhecer as pessoas é assim, tem que haver relação, tem que ter conversa, tem que ter interação, tem que ter atitude. Com Deus não é diferente. Então, você conhece a Deus? Bom, acredito que a resposta aqui para todos em uníssono deve ser sim. Uns mais, uns menos. Mas nós conhecemos a Deus. E como que nós chegamos a conhecer a Deus? O que nós sabemos sobre Deus, sabemos como? Nós sabemos algo sobre Deus porque Deus também se revelou. Se Deus não quisesse se revelar, nós não saberíamos nada dele. Mas Ele quis se revelar. E da mesma forma que você conhece uma pessoa se revelando por palavras e ações, Deus também, sendo pessoas, aqui é bom lembrar do plural, tá? Senão a festa de hoje vai para as cucuias. Então, Deus sendo pessoas, Deus também se revela. De que forma? Palavras e ações. E na medida em que nós ouvimos o que Deus diz e observamos as ações de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos percebendo que Deus está se revelando para nós. Ele está se dando a conhecer e nós vamos então gradativamente compreendendo mais e mais quem é esse Deus, como é esse Deus. E esse Deus se revelando para nós, Ele se revelou numa realidade que para nós é novidade, a gente nunca tinha visto isso ainda. Deus se revelou como Trindade. Deus se revelou como um só Deus, existe uma unidade em Deus, não existe uma triplicidade em Deus, Deus não é três, certo? Existe uma unidade, mas uma unidade onde existem três pessoas distintas. Esse nosso Deus que adoramos, esse nosso Deus único que professamos a fé nele, ao se revelar, ele se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Aqui já é bom abrir um parênteses para o católico sair um pouquinho da ignorância bíblica, que na cabeça de muito católico e de cristão também, muito evangélico aí que acha que sabe de Bíblia, não sabe nada, não sabe. Então, mas vamos lá. Cristão ignorante. Então, o cristão às vezes acha que esse negócio de trindade brotou lá no Novo Testamento. Foi no Evangelho que Jesus veio com essa história. Ó, esse pai que você está adorando aí é meu, viu? É meu pai. Eu sou filho dele, nós é um. Pronto. Parafraseei João 14 aqui, né? E depois, mais para frente, começa essa história de que, ó, eu vou enviar um paráclito, um advogado que vai me substituir aqui. Então, quando você for falar mal de advogado e falar que advogado é tudo ladrão e picareta, você toma cuidado, tá? Porque o Espírito Santo recebeu o nome de advogado. Então, se você generalizar um negócio aí, você complica. Já é blasfêmia, né? Nossa, gente, olha eu defendendo os advogados, por que será? Não sei. Mas, então, Jesus fala desse advogado, desse paráclito que vai vir, e vem um paráclito, que é um Espírito Santo. Pronto, agora virou uma confusão. Tem um filho, que é o filho do pai, agora tem um Espírito, é um terceiro, meu Deus do céu, o que virou, né? Não foi o Evangelho que revelou a Trindade. A Trindade, ela foi sendo revelada ao longo de toda a Sagrada Escritura.
Na verdade, o que Jesus fez? Ele nos ajudou a olhar para o Antigo Testamento e ver a Trindade ao longo de todo o Antigo Testamento. Pega, por exemplo, aí a primeira leitura que nós ouvimos hoje na missa. Pega aí seu jornalzinho. Qual que é o livro aí da primeira leitura? Qual que é o livro? Provérbios. Antigo ou Novo Testamento? Antigo, padre. Muito bem. Então vamos lá. Olha como é que começa a leitura de hoje. Ok, boa sorte aí nas vendas, né? O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos. Quem que está falando aqui? Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícias dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes da origem da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não haviam mananciais nas águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas. Quem que é essa sabedoria aqui? Quem que está conversando aqui? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é que a gente sabe? O Evangelho de São João ajudou a gente a olhar para esse texto e entender que essa pessoa aqui é o Filho. A Santíssima Trindade está sendo revelada aqui. Por quê? No primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando São João está falando do segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, antes de se encarnar, antes de ser Jesus, como que São João chama a segunda pessoa da Santíssima Trindade? No princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus. A Palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. Sem ela nada foi feito. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. São João está falando de Jesus. O Evangelho de São João foi escrito em grego. A palavra que São João escreve não é palavra, é logos. Tinha um carro antigamente, aí na década de 90, que chamava Logos, eu acho, né? O pessoal que teve aí sofreu pra caramba. Mas o que é logos em grego? É uma palavra que não tem jeito da gente traduzir com uma palavra. E o tradutor, então, ele precisa escolher uma palavra. Mas logos poderia ser traduzido como sentido, como razão, como pensamento. A Bíblia Ave Maria de vocês, que vocês têm em casa, muitos aí, se vocês pegarem o capítulo 1 de São João, vocês vão ver que lá não está escrito, no princípio era a palavra, vai estar assim, no princípio era o verbo. Por quê? Porque o tradutor pensou, bom, palavra, pobre, eu queria uma palavra poderosa. Qual que é a palavra poderosa? É a palavra que está em ação. Qual que é a palavra que está em ação na nossa gramática portuguesa? O verbo. O verbo é uma ação. Então, por isso que o tradutor escolheu o verbo. Mas o outro tradutor escolheu palavra. Mas o que São João está tentando dizer? O pensamento de Deus, a razão de Deus, a expressão de Deus. Quando Deus fala, quem que está falando? A segunda pessoa da Santíssima Trindade é a palavra de Deus. Por isso que aqui quando a gente ouve essa sabedoria, e está falando dessa sabedoria que era antes, e ela estava antes, e ela foi gerada antes. O Espírito Santo não foi gerado pelo Pai, só o Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas quem é gerado é o Filho. O Filho é gerado. O Pai é o gerador. Então, lendo esse texto, iluminados por Jesus, de quem que esse texto está falando? Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse texto está falando da Trindade. E assim nós poderíamos pegar dezenas de textos no Antigo Testamento. E só depois de Jesus revelar-se por ações e por palavras, falar da sua relação com o Pai, falar da sua relação com o Espírito, hoje o católico pode ir lá nos textos do Antigo Testamento e ler e falar, poxa vida, olha aqui a Trindade, olha que legal, aqui esses três aqui que visitaram Abraão, parece que são três anjos, não sei, mas estão ali conversando e tal e coisa, é a Trindade, não é outra coisa. Então, olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para a história da salvação, faz com que nós enxerguemos nas palavras e nas ações de Deus, quem é Deus. E por que é tão importante para o católico entender que Deus é Trindade? Seria muito mais fácil se Deus tivesse se ocultado enquanto Filho e Espírito e revelado somente o Deus como Pai, e a nossa cabecinha ficar muito mais tranquila com isso. Mas por que é tão importante para a gente entender que Deus é Trindade? Porque quando Deus se revelou como Trindade, Deus se revelou como um Deus que não é sozinho, um Deus que não é solitário.
E quando Deus se revelou como Trindade, sendo o Pai aquele que gera o Filho, e o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, e o amor do Pai pelo Filho é um amor tão poderoso que se personificou numa pessoa que é o Espírito Santo, e desde toda a eternidade o Pai ama o Filho é amado pelo Pai, o Espírito é o amor, entendeu? Beleza, depois você assiste o YouTube umas 15 vezes para você entender melhor isso aqui, viu? Mas quando você vê todo esse drama, esse círculo de amor, você consegue compreender que Deus, ao se revelar, Ele revelou a sua identidade. Qual é a identidade de Deus? Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Esse aqui é o passo mais profundo que a revelação das Trindade nos dá. Olhando para um Deus que é Trindade, eu chego à conclusão que Deus é amor. Você está acostumado a ouvir isso aqui, tá? Você está acostumado a ver até umas igrejinhas aí que chama Deus é amor. Mas para pensar o tanto que esse negócio é doido. Você dizer que Deus é amor. Vamos pensar nos amores que você tem na sua vida. Pensa aí. Sua mulher, seus filhos, seu marido. Marido chega na esposa e fala assim: ai, você é o amor da minha vida. Mentira. Pode falar, pode fazer uma voz bem orgasmática, pode fazer o que você quiser, mas é mentira. Ela não pode ser o amor, nem da sua vida, nem da de ninguém. Não pode. Mas padre, ela é tudo para mim. Mentira. Mentira sua. É romântico, é bonito, vale um cacho de flor no dia dos namorados, mas é mentira, não é. Não tem como a sua esposa ser amor. E não tem como seu esposo, o esposo é mais difícil ainda, coitada, ser amor. Não tem jeito. Por quê? Por que nós não podemos ser amor? Porque se fôssemos amor, todas as nossas ações, sem exceções, seriam ações de amor. Fala para mim que uma vez ou outra você não pisou na bola. Fala para mim que uma vez ou outra você não errou, você não odiou, você não maltratou, você não foi egoísta, você não foi soberbo, você não foi irritante, você não foi um enguiço. Só precisa de uma, tá? Não precisa de duas. Se uma vez você foi alguma dessas coisas, você não é amor. Ou seja, para nós, o amor é o quê? Não é uma identidade. O amor é uma escolha. É diferente. Para nós, o amor, ele é resultado de uma luta. Ele é um desafio. Eu tenho que, a cada dia, escolher se amo ou não. Mas eu não sou amor. Eu posso amar hoje, mas eu posso não amar amanhã. Porque o amor é uma escolha. Por isso que eu acho tão tosco essa palavra, quando de vez em quando o povo vem atrás de mim e fala. Eu acho tão bizarro. Ai, padre, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o meu amor acabou. Meu amor pelo meu marido acabou. Está errado, sua anta. Não tem jeito de amor acabar. Não tem jeito. Porque o amor é uma escolha. E todo dia você escolhe amar ou não. Então seja honesta. Passa um óleo de peroba na cara e fala para o seu marido: eu não quero te amar mais hoje. Não quero. Esposa, eu não quero te amar mais. Eu escolhi não te amar mais. Vai para os quintos dos infernos. Seja honesto. Mas não fique inventando, forçando a barra na língua portuguesa. Porque não dá para usar essa frase. O meu amor acabou. Não, não acaba. Você decide se você ama ou não. Então, por isso que só tem jeito de dizer que é amor para Deus. Por quê? Porque sendo a identidade de Deus amor, então Deus sim, agora aqui sim, todas as ações que Deus fizer serão atos de amor. Deus é incapaz de não amar. Não existe nada que Deus possa fazer que não seja amor. Se o amor para nós é uma escolha, para Deus não é. Deus não tem a escolha de não amar. É meio doido falar, mas Deus não é livre para não amar. Ele só pode amar.
Então, qual que é a consequência de entender que a Trindade é isso, que Deus é amor e que Deus só ama? A consequência disso é você aceitar, e essa é a sua fé católica, tá? Presta atenção. É você aceitar que sendo Deus amor, e tudo o que Ele faz é amor por mim, é amor pelos seus filhos, a única alternativa agora que eu tenho, já que eu sou incapaz de ser amor e de agir com amor naturalmente, agora amparado pela graça, porque sozinho também é impossível, eu preciso fazer da minha vida um projeto de vida, onde todas as minhas escolhas, eu escolherei o amor. Essa que é a ação do cristão. É esse que é o desafio do cristão. É olhar para Deus, que ama naturalmente, de graça, não dá conta de não amar, e me posicionar diante desse amor. Eu posso escolher a amar. O amor para mim não vai ser natural, mas porque Ele me ama, eu quero amar. Então, amados irmãos e irmãs, a consequência disso é avassaladora. Para olhar na sua vida com honestidade, quantas vezes você reclamou daquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida? Eu não vou falar daquilo que é a vontade de Deus na sua vida, porque as pessoas usam com muita banalidade esse termo. É muito desrespeitoso, então toma muito cuidado quando você for abrir a boca para falar, isso foi a vontade de Deus. Toma muito cuidado, tá? Muito cuidado. O caminhão passou por cima do filho da senhora lá e esmagou a cabeça do menino e morreu. Aí chega a vizinha, gente boa, católica, né, rezadeira, né, bate no ombro dela e fala assim, fica tranquila, é assim mesmo, era a vontade de Deus, vai para os quintos dos infernos. Que Deus é esse que quer que uma carreta desembestada passe por cima da cabeça do meu filho? Isso não pode ser a vontade de Deus. Não pode. Mas Deus permitiu. É diferente. Deus pode não ter querido, mas Ele deixou acontecer, é diferente. Então, quantas vezes Deus permitiu coisas na sua vida e na minha vida que a gente não gostou? E que a gente se revoltou? E que a gente ostentou uma voz assim, voraz para Ele, né? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como o Senhor foi capaz de fazer isso comigo? Então, volta a fita. Todas as ações de Deus são ações de amor. Então, se Deus permitiu isso com você, que você não gostou, está doendo pra caramba, mas Deus permitiu isso porque Ele te ama. E de alguma forma Ele sabe que aquilo ali vai chegar num ponto em que aquilo ali vai trazer para você um bem salvífico, que sem aquilo você não teria, e talvez você não alcançaria. Eu, nos últimos meses, aí, a comunidade acompanhou minha família. A gente teve a experiência do falecimento do meu pai. E na missa de corpo presente do meu pai, tinha aqui vários padres que celebraram comigo, com Dom João. E dentre eles estava o Padre Eli, que é um padre que eu prezo muito, tenho um respeito muito grande por ele. Naquela missa eu fiz uma pregação, a missa de corpo presente do meu pai, onde eu partilhei que nos últimos 10 anos, mais ou menos, o meu pai só confessou comigo. Pensa bem, é botar muita fé no sacerdócio do filho, né? Não, porque meu pai tinha uma preguiça enorme de pegar fila de confissão. Ele tinha pavor, então se ele passasse na catedral, visse lá 10 na fila, ele não entrava nunca, morria sem confessar. E aí tinha aqui o padre, de casa, eu ia lá visitar ele na garagem onde ele trabalhava, eu fazia questão de fazer uma visita um pouco mais programada sempre, no advento e na quaresma. Chegava lá, ele batia no perninha e falava, e aí? Dá uma limpada nos meus pecados aí. Aí, beleza. Aí tá entrando carro, ele falava 2 pecados, parava, ia lá, estacionava o carro, voltava, mais 2 pecados, absolvição, beleza. 10 anos de confissão. As confissãozinhas frouxa, troncha. Eu achava que meu pai já era santo. Torcia, não saiu um pecadinho mais ou menos. Pronto, meu pai adoeceu, ficou ruim, câncer, estava indo para a faca. Havia uma luz no fim do túnel que já brilhava. Estávamos no consultório do médico, eu, meus irmãos, a minha madrasta. E meu pai me puxa assim a batina e fala, vamos ali que eu tenho que confessar. Falei, como assim? Agora que... O consultório do médico era menor do que esse presbitério aqui. Então eu falei para o povo ficar gritando do lado de cá e eu do lado de lá com meu pai atrás de um biombo, ele começou a confessar. Foi a confissão da vida dele.
chorou, falou dos pecados que ele nunca tinha confessado. Ali eu vi que, às vezes, vocês têm mais fé no sacerdócio do que a gente que é padre. Porque a hora que meu pai terminou de confessar e recebeu a absolvição das minhas mãos, ele levantou as mãos, mas chorou, igual um menino, de felicidade. Porque ele disse, agora sim, agora se Deus quiser me chamar, eu estou pronto. Então foi a confissão da vida dele. E eu partilhei isso na missa de corpo presente do meu pai. E depois o padre ali me procurou e falou assim, William, eu fiquei tão tocado por aquela fala que você disse da confissão do seu pai. E sabe o que eu pensei? Eu falei, não. Eu sabia que ia sair alguma coisa muito doida da cabeça dele. O padre ele é místico, ele é um negócio meio diferentão. Ele falou assim, você já parou para pensar que pode ser que Deus te quis padre só para confessar o seu pai e mandar ele para o céu? Eu falei, não. Então posso morrer, né? Cumpri minha missão, posso morrer. Mas depois eu fiquei pensando, né? Quanto sofrimento eu vivi com a doença do meu pai, as noites sem dormir no hospital, a angústia e o sofrimento dele. Por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus deixou... Meu pai não podia ter curado... Deus não podia ter curado meu pai do câncer com um estalar de dedos? Poderia. Mas Deus permitiu tudo aquilo. E daquilo ali, o que ele tirou? A melhor confissão da vida do meu pai. Agora que eu vou ser ousado e vou dizer algo que, na pior das hipóteses, poderia ter acontecido. Se o meu pai nunca tivesse adoecido, se o meu pai tivesse tido uma vida longa e saudável, se meu pai fosse aqueles velho marombeiro, travado, corda de negócio lá e tal, naval, uma alimentação balanceada, jogasse aí todo final de semana uma bolinha, saradão, aqueles velhão de 90 anos assim, travado. E meu pai, de repente, um dia... tivesse um infarto e morresse. Eu ouso dizer que provavelmente meu pai teria perdido a sua alma. Provavelmente. Porque talvez ele nunca teria tido aquela oportunidade, daquela confissão, que mudou a vida dele. Então, entende? O que é a Trindade? O que é Deus sendo amor na nossa vida? O que é você acreditar na Trindade? Aí o católico acha que é um mistério muito complexo. Não sei. Deus é um, é três. Cala sua boca, para com isso. Não é isso o drama. Não é aqui o frigir dos ovos. O frigir dos ovos é que ele sendo Trindade, ele se revelou como amor. E sendo amor... ou você agora aprende a começar a fazer escolhas, onde a sua escolha é amor, ou me desculpa, mas você não acredita na Trindade. Você não quer viver a Trindade. Por isso hoje, neste domingo, né, então, sai aí desse ostracismo, né, esse fechamento de que você acha que esse é um mistério inacessível, e começa a olhar para ele com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de generosidade. E começa a aceitar a verdade que Deus só pode nos amar. E que ou nós começamos a escolher também amar como resposta, ou não adianta nada entrar num carro de boi, ruxar de Damolândia, de Petrolina, de Jesus e de qualquer buraco aí para a Trindade lá do Divino Padre Eterno, fazer romaria e subir escada de joelho. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A diferença é você realmente entender que Ele é assim. E agora eu preciso escolher ser assim. Não faz diferença falar que a gente acredita que Deus é trino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.